Fátima, muito bem-vinda, minha amiga. Que bom recebê-la aqui. Obrigado por ter aceito o convite da gente. Muito bom. Eu que agradeço. Para mim é uma honra toda a história que temos aí em parceria com a APAS, com a Super Varejo também. Uma honra mesmo estar aqui com você. Não, muito bom, muito bom. Eu que agradeço. O pessoal está chegando aí. Ô, Ayrton, é água mesmo aqui, viu? Antes de chegar, o Ayrton perguntou o que tinha no copo aqui, ó. É água, é água. Embora nos momentos atuais, qualquer coisa com álcool está sendo bem-vinda. Essa pandemia, né? O pessoal na pandemia, no isolamento aí em casa, não tem jeito. Bom, gente, vamos começar a bater um papo com a Fátima. Então, para a gente ir aí, para vocês conhecerem mais a Fátima, eu vou pedir que você se apresente um pouco, conte um pouco aí da sua carreira até a Connect Shopper, né? As empresas que você passou, faz um apanhado, uma linha do tempo da Fátima para a gente. Bom, mais ou menos tenho aí 30 anos de varejo. Comecei muito nova no varejo, passei por varejo de material de construção, farma e supermercado, mas a minha carreira profissional mesmo, mais estruturada, começou na Associação Brasileira de Supermercados, onde eu comecei como estagiária e liderei, fui gestora da área de pesquisa, informação e economia da Abras, o que me trouxe, me deu muito relacionamento com varejo, com todas as associações, enfim. Depois de lá, fui montar a área de retail e shopper na Latimpânia, hoje a Cantar Retail, e lá também desenvolvi carreira, saí de lá como diretora América Latina, da área de shopper, retail e tudo mais. Que ano você saiu de lá? Que eu lembro que a gente chegou a fazer bastante coisa lá. Muita coisa. A gente lançou vários projetos aí em parceria, a das Mais, tem até, estamos já indo 16ª edição esse ano. Olha aí, você vê, eu que introduzi isso daí, daquela época. E, em 2012 eu saí e aí fundei a Connect Shopper. A Connect Shopper surgiu justamente de um pilar que eu achava muito importante, mais do que conectar dados, informações e aplicar isso na prática, trazer para esse contexto pessoas, né? E aí eu montei a Connect com o objetivo de formar e desenvolver pessoas nos processos dentro da gestão de operação do varejo. E aí me especializando em comportamento do shopper, em gerenciamento por categoria. Nosso objetivo aqui na Connect é melhorar a experiência do shopper no ponto de venda, seja físico ou virtual, com resultados para os nossos clientes. Boa parte são varejistas, mas também atendemos indústrias, agências e etc. Foco sempre no shopper. O foco eu me intitulo a shopper crata do momento. O shopper em primeiro lugar, o ser humano, né, em primeiro lugar. Tem até um livro aí que eu sei, hein? Que eu até li, já li esse livro, inclusive que você me mandou esse livro há o quê? 2 anos que você lançou? 2 anos. Esse é o segundo livro, que é o Shoppercracia, que justamente trata, né, de até que ponto varejo, indústrias, suas agências têm o shopper, na verdade, no centro das suas decisões, para lançar um produto, para desenhar um layout, para definir sortimento, exposição, promoções. E aí no livro eu discuto todos esses processos aí super importantes e que hoje está ali, né, na agenda e pauta de todo varejista. Tá, então, antes da gente começar a entrar de fato aí na operação, que eu vou lembrar vocês aí que estão assistindo, tá, gente? Que lá no final a gente deixa um espaço para pergunta, então guardem suas perguntas lá para o final, tá? A gente vai ter uns 10 minutinhos para a Fátima responder todo mundo aí. Antes da gente entrar na operação, Fátima, eu queria falar da Mulheres do Varejo. Você deixou a presidência agora há pouco, né? Conta um pouco como é que foi isso, mas obviamente que você ainda continua fazendo parte desse grupo aí. Conta pra gente um pouco do grupo, como é que foi essa sua experiência, que foi uma coisa nova aí para você também, e como é que você vê o caminho aí da Mulheres aí. Olha, é super interessante, minha história foi toda no varejo, né? E a gente sabe que o varejo é um universo predominantemente masculino. Eu, de verdade, nunca tive problemas, muito novinha entrei no varejo e minha carreira na própria Abras, em parceria com as associações, a própria APAS, me ajudou a fomentar tudo que eu tenho hoje de maior valor, que são os relacionamentos com os varejistas, né? E todo o conhecimento que eu agreguei ao longo desses anos nisso. Mas, na prática, a gente queria buscar
um equilíbrio maior nessa relação, né? Até porque quando a gente fala diversidade, ele de fato agrega inovação, agrega novos olhares para o mesmo tema, e a gente acredita realmente no ser humano e por aí vai. E no mês de outubro a gente estava cheio de eventos, e normalmente os eventos ainda predominantemente com palestrantes masculinos, e a gente sabe de tantas lideranças, né, inspiradoras, e na verdade não se trata de gênero, né? Estilo de liderança realmente, como que a gente traz até para essa nova era do acolhimento, que a pandemia acabou acelerando. E aí eu em parceria com a Vanessa, nós idealizamos e fundamos lá o Mulheres do Varejo. Aí eu fiquei na presidência por 2 anos, onde a gente realmente deu voz. Da minha parte, foram praticamente 20 executivas que a gente contribuiu na realocação. Fizemos várias ações, eventos, ações de melhoria, não só na relação profissional, mas até mesmo no autoconhecimento, em cursos, em pesquisas, muitas pesquisas e estudos, até conectando o shopper, que do varejo alimentar, sobretudo, 80% ainda são mulheres, né? Então, como nós, varejistas, podemos também desenvolver melhor lojas mais para esse perfil mais feminino, enfim. E conectado a tudo isso, a gente chegou aí nos 2 anos, mudando agora a gestão, novas lideranças assumindo, até para trazer novos olhares e também agregar aí novidades. Muita coisa deve acontecer aí nos próximos meses. Nós temos aí uma parceria com vocês num artigo contínuo, que é super importante, onde várias varejistas, inclusive, também fazem seus artigos e compartilham conhecimento, porque esses são um dos pilares, né? Além de mais mulheres em cargos de liderança, equilíbrio no mundo corporativo, é também dar voz e mostrar o quanto unidos, homens e mulheres, cada um com as suas características e tudo mais, a gente agrega mais valor para o negócio, e também para as empresas e para a gente enquanto ser humano, né? Legal. Só para contextualizar, a Vanessa, que a Fátima citou, a Vanessa Sandrini, que já foi nossa entrevistada aqui na live. Então, quem não viu, ou quem viu quiser rever, ou quem só viu um pedaço, a entrevista inteira está gravada no IGTV, assim como também a da Fátima vai ficar no IGTV, no YouTube, vai ter matéria com os insights aqui da entrevista no portal. Enfim, conteúdo é o que não vai faltar. Então vamos ao que interessa agora, Fátima. Muito se fala aí sobre o novo normal, se é que pode chamar assim, né? Ou o novo diferente, não sei. Mas o que será que é o novo mesmo? O que você acha que já fazia parte do cotidiano do shopper e que mudou, se acelerou? O que mudou de fato? Excelente questão. A gente brinca, fala, quando a gente vai falar do novo normal, do velho normal, do novo diferente, seja como for, é importante considerar primeiro que a gente está num país continental, como o Brasil, onde a gente tem diferentes acessos, valores, crenças, hábitos, questões culturais, comportamentais, que não dá para trabalhar médias, né? Esse é um ponto muito importante. De qualquer forma, quando a gente vê a maior recorrência em algumas questões, a gente sim tem olhares diferentes para algumas vertentes. Então, a gente tem, de um lado, situações, hábitos, comportamentos que já estavam inseridos no nosso cotidiano em proporções pequenas e com o confinamento, com o risco de contágio, com a pandemia, enfim, se aceleraram. Que vertentes são essas? Então, falar que o shopper está mais crítico, seletivo, racional, que o shopper está mais exigente, que ele é mais conectado, que ele busca mais experiência, que ele está mais preocupado com a saúde, que ele quer agilidade, praticidade, isso já era uma realidade há anos, né? Mas, obviamente, isso ganhou uma projeção muito maior em função do medo e do risco que ele tem de contágio. Então, a pandemia, o confinamento, essas práticas aceleraram e fortaleceram essas variáveis aí. E hoje ele quer, obviamente, uma compra muito mais rápida, fluida, prática, resolutiva e agrega, aí sim, agrega uma variável diferente do que estava sendo, que é a questão da segurança, né? Então, o varejista vai ter que ficar super atento, porque ele vai ter que repensar
a loja para facilitar esse processo de rapidez, fluidez, praticidade e com segurança, agregando todas as práticas que a própria APAS, através das cartilhas, vem orientando de protocolos e requisitos necessários para evitar o contágio, seja da equipe de colaboradores, dos consumidores e por aí vai, né? Mas a gente tem algumas outras questões que passaram a fazer parte do dia a dia aí desse consumidor, que aí tem a ver, além da segurança, uma maior atenção para a higiene, uma maior atenção para a saúde propriamente dita, justamente por conta desse medo aí de ser contaminado e não saber ainda exatamente o que pode acontecer, porque a gente tem desde situações menos críticas, mais situações muito críticas, né? Então, alguns hábitos mudaram, e mudaram também relevâncias de categorias, né? Passaram a incorporar na cesta outras categorias. Isso é importante a gente mapear e a gente conhecer. Qual que você viu aí que você teve alguma... O que você viu de mudança de categoria, por exemplo? Como nós ficamos, por exemplo, muito mais confinados dentro de casa, nós passamos a adotar práticas de fazer refeição mais dentro do lar. Entretenimento dentro do lar, home office dentro do lar. Então, por exemplo, cresceu muito categorias vinculadas à gourmetização, à indulgência. Eu, por exemplo, atendo vários clientes que o pãozinho francês caiu substancialmente, porque não tem mais aquela ida todo dia na padaria, o pão congelado crescendo 2, 3 dígitos, né? Isso fez com que o varejo também precisasse repensar seu sortimento, investir em categorias que até então, ou produtos que até então não eram tão relevantes e passaram a ser. Assim também como na parte de produtos prontos, a própria farinha de trigo, né? Muitas pessoas fazendo pães dentro de casa, fermento, a própria máquina de fazer pães, também produtos voltados para escritório, né? Todo mundo teve que criar o seu home office ali, e aí foi uma febre de produtos voltados para essa natureza, materiais escolares, fora de época, né? Então a gente percebeu aí, sim, por conta do confinamento, diversas categorias mudando a sua relevância, mudando os seus papéis, e o varejo tendo que reagir de maneira bastante rápida para atender essa nova demanda. E tem alguma relação aí, essas categorias, você acha que tem alguma relação direta com o e-commerce? Esse shopper do e-commerce é o mesmo, ou ele é um novo consumidor? Como é que você vê esse e-commerce junto agora? Na verdade, nós tivemos, sim, novos entrantes para o e-commerce, né? Pessoas e consumidores que não eram habituados E quando a gente fala e-commerce, entende-se as diferentes formas de se fazer varejo. Não é só o e-commerce tradicional, mas o WhatsApp, o compre pelo site, retira em algum lugar, o e-commerce tradicional. Então, a gente acabou de fazer um estudo bem grande, com quase 2.000 consumidores, onde mais de 70% disseram que compraram pelo menos alguma coisa em algum momento, né, na internet. Num primeiro momento, lá começando abril, meados de abril, as avaliações eram bem negativas, porque, para você ter uma ideia, de nota de 0 a 10, a nota geral, média geral, foi 4, e as maiores reclamações, àquela época, por conta do boom, que nenhum varejista estava esperando, nós tivemos problemas de atraso na entrega, e às vezes bem significativos, né? Nós tivemos problemas de ruptura, né? Falta de produtos, demora no prazo, não entregar a quantidade adequada que foi comprada, e aí as avaliações foram bem negativas. Passando isso, chegando lá mais final de maio, junho, as avaliações já melhoraram, porque o varejo também respondeu muito rapidamente, repensando as suas práticas, melhorando o nível de serviço, colocando equipe com mais quantidade de pessoas para separação de mercadoria, para a logística, para entrega. Vários varejistas se associaram aí com iFood, o Rappi e outros mais, né? E as avaliações subiram. Então, saíram de uma nota 4 para uma nota 6,5, mas ainda você vê que é uma nota não tão positiva, né? Com a experiência que ele está tendo. Então, dentro dessa experiência, que não foi num primeiro momento muito positiva, muitos desses
consumidores de e-commerce que passaram, sobretudo, a comprar, alegam que não tem interesse em manter-se na mesma potencialidade a hora que voltarmos à normalidade, né? Esse é um desafio para o varejo. Mas se a gente olhar pela ótica do shopper, ele não entende os canais como algo que concorram entre si. Ele entende como algo complementar. Então, no momento que eu estou com pressa, quero agilidade, praticidade, eu vou para o e-commerce. E para determinadas categorias. Na hora que eu quero experiência, na hora que eu quero relacionamento, que eu quero algo diferenciado, que eu quero ver novidades, eu vou para uma loja física. Então, o varejo, inclusive, tem que quebrar essa barreira de entender que um e-commerce ou uma nova forma de se fazer varejo pode ser um canibalizador das vendas dele, para entender que pode ser uma complementariedade, né? E você hoje precisa atender os seus potenciais consumidores e shoppers no momento que ele deseja, da forma que ele deseja, na hora que ele deseja, né? Então, cada vez mais, esse é o conceito até da omnicanalidade, né? Eu atender você, meu potencial cliente, ou meu shopper, meu cliente, meu consumidor, no momento que você necessita, na hora que você necessita, na quantidade que necessita, da forma que você necessita. E aí entra as diferentes opções de canais para esse consumidor, que ele escolhe por razões diferentes em momentos diferentes. Então, muitas vezes, a gente tem um terço aí da população mais assídua no e-commerce, que ele tanto compra no e-commerce, quando ele também compra no catálogo, também compra na loja física, né? Então, tem grande mixidade de canais. Óbvio que com o isolamento, exigiu da gente uma busca mais desenfreada aí pela forma alternativa, que é toda a parte da tecnologia, porque a gente não podia sair de casa no primeiro momento, eu tinha medo, ainda tem, né, certos receios de ir. Né? Mas se a gente olha o varejo alimentar, não parou. Todos os meus clientes cresceram substancialmente vendas, fluxo. O que caiu? A frequência de compra. Então, a gente teve uma retomada das compras de abastecimento, por exemplo, né? Tá. Então, teve a mudança de comportamento do shopper, efetivamente, que talvez ele possa, né, ele pode comprar pela internet e tal, e teve a mudança de comportamento do consumidor, ou seja, aquele que vai consumir o produto também, né? Você percebeu alguma mudança? É uma tendência que, assim, para mim parece claro, mas eu não tenho nenhum dado efetivo. Teve algumas pesquisas da produtos saudáveis, a área mais de saudabilidade. Você teve essa percepção, algum dado aí para dividir com a gente? Sim, a gente acompanha os indicadores de mercado, mesmo Kantar e Nielsen, e algumas pesquisas mais pontuais que fazemos também, e de outros institutos renomados, mesmo no que diz respeito a hábitos alimentares, nós tivemos algumas mudanças sim, né? De fato, cresceu substancialmente a busca por produtos mais naturais, mais saudáveis, até por vitaminas e outros suplementos, como uma forma, talvez até em alguns casos equivocados, de garantir a imunidade, né? Porque surgiu a lenda da imunidade. Então, a gente viu a busca desenfreada por alguns produtos voltados, na teoria, que contribua com isso. Então, é uma realidade também. Mas um ponto super interessante, Rô, que eu queria comentar sobre até o consumidor em si, independente de shopper ou não, nós tivemos uma mudança em termos de alguns valores enquanto seres humanos que são muito importantes a gente ficar atento daqui para frente, seja na promoção, na comunicação, nas ações que a gente pratica, nos produtos, porque isso passa a fazer parte, inclusive, de valores que vão decidir ele comprar ou não, ele ir num determinado varejo ou não. E o que tem a ver? Com a própria questão de ele reconhecer marcas que, de fato, vêm contribuindo de maneira efetiva para as práticas de civilidade, para as práticas sociais, sem causar risco ao ambiente, à saúde. Então, você vê a valorização de maneira substancial de marcas que tenham contribuído para a melhoria da sociedade, para a melhoria da comunidade local, para conter toda essa crise, que foi marcas, vamos dizer assim, mais empáticas com o momento atual que a gente está vivendo. Então, o que a gente percebeu? Uma certa até infidelidade maior, eu não vou dizer infidelidade, mas assim,
você viu um crescimento de marcas alternativas. E até por conta de rupturas também. Não tenho A, vou experimentar o B, e mais aberto a essa questão de novos valores de sociabilidade, de empatia, de humanismo, né? de pensar no coletivo, na cooperação. Isso é muito importante. Ele vai experimentar o B desde que o B corresponda aos valores que ele tem que ele entende como, né, necessário para o consumo dele. Eu acho que até essa questão da pandemia, ela mostrou o quanto nós somos vulneráveis e frágeis, né? Em algumas questões que a gente não tem poder sobre ela. E isso fez, eu vejo muito, na prática até nossa do dia a dia, nós resgatarmos, vamos dizer assim, alguns valores que estavam ali adormecidos ou esquecidos, né? Então a gente sai, por exemplo, daquele capitalismo selvagem, né, para um crescimento e fortalecimento do capitalismo consciente, que hoje está nas pautas aí das empresas de vanguarda. Sim. E que devem se sustentar no futuro. A tecno-humanização, né, então usar a tecnologia a favor do humano, e que sim, as empresas que investem no ser humano são mais lucrativas, têm mais rentabilidade. Então, são temas que ganharam espaço muito mais fortemente do que anteriormente à pandemia. Já vinham aí inseridos no nosso cotidiano, mas em nichos muito específicos, né? E hoje ganha destaque aí na mídia e nas práticas mesmo das empresas, né? Porque o próprio consumidor está exigindo isso, né? Bom, você falou de valores aí, né? Que surgiram novos valores, a gente comentou isso. Até por conta do confinamento, claro. E quais sugestões, então, você poderia citar para melhorar as operações num supermercado, num varejo, com foco nesse shopper de novos valores aí? Olha, acho que o ponto principal, começando aí pensando no layout, né, na experiência dele, já que ele quer uma compra muito mais rápida, fluida, prática, resolutiva, com segurança, então, muito provavelmente, nós vamos ter que estar repensando layouts. Eu brinco, eu falo, já era uma necessidade sair daquela ideia de vender produto, que produto todo mundo vende, para soluções, né? Então, aí entra até o gerenciamento por categoria. Eu deixo de vender setor de limpeza e eu segmento a minha loja, cuidado da cozinha, cuidado do banheiro, cuidado da lavanderia, cuidado da roupa. Eu começo a olhar para as necessidades dos meus shoppers e desenhar minha loja considerando toda essa jornada e essas necessidades, né? Esse é um primeiro ponto. Super importante o varejo se atentar a isso. Atentar-se também quais as categorias ganham relevâncias, porque as categorias mudam seus papéis, né? Tinha categoria que não era tão relevante, estava ocupando determinado espaço em determinado lugar. Então, é importante ele rever tudo isso para dar o espaço adequado, a visibilidade correta. Então, repensar também e ficar muito atento ao seu mix de produto. Por quê? 60% do resultado de um varejista, de acordo com os nossos estudos em clientes que a gente aplicou GC, mais de 60% do resultado de um varejista está conectado diretamente com o mix ideal. Então, se o varejo garante por si o sortimento correto, bem executado, ele já está garantindo ali 60% dos seus resultados. Se por acaso ele tem um mix desajustado, ele vai ter super estoques de coisa desnecessária. Em contrapartida, ruptura daquilo que é relevante para o shopper, e ele perde duas vezes, né? Ele perde financeiramente falando e também compromete a experiência do cliente com a loja dele. Então, é super importante se atentar também no mix. E eu diria também, só para complementar, Rô, a importância dele ficar atento às ações promocionais, às ações de merchandising no ponto de venda, que agora ela vai requerer certa reinvenção, né? Até porque a gente está falando, o shopper não quer ficar muito tempo dentro da loja. Então, ele vai ter que repensar as ações de degustação, de promoção, de oferta, antenado com esses novos valores aí, novas necessidades. Tá, eu entendi tudo isso que você falou, né? Principalmente dessas mudanças. E que agora é o seguinte, o varejo está pronto para essa mudança? Para essas mudanças, que são muito mais que uma mudança.
O varejo está pronto na sua visão? Como é que você vê isso? Olha, é muito interessante esse ponto, porque o varejo achava que não estava pronto para o que aconteceu de ter que implementar protocolos rígidos de segurança para ir para o e-commerce, né? A gente via muito nas ideias, mas o que aconteceu? O varejo, muito rapidamente, por uma necessidade abrupta, obviamente, ele respondeu de maneira muito eficiente às práticas todas que foram exigidas. E olha que o meu marido é varejista também, não foi fácil lidar com esse momento, porque era tudo diferente. A própria legislação não ajudou muito, porque cada hora era uma coisa nova saindo, um rigor a ser atendido, mudanças regulatórias, além das questões voltadas do consumidor, além das questões dos colaboradores, também com medo de se contaminar, enfim. Mas o varejo respondeu muito rapidamente. Então, o que eu tirei de lição sobre isso? É possível, sim. Se não está preparado, tem que se preparar. O que o varejo tem, muitas vezes, é medo e restrições. E vamos dizer assim, mitos, né? Então, há mitos, por exemplo. Conhecer o shopper é caro. Foi num passado. Mas hoje a gente tem inúmeras ferramentas e metodologias super acessíveis, inclusive até muitas vezes super ágeis, que você não pode não conhecer o cliente. E do outro lado, o próprio gerenciamento por categoria. Todo mundo que olha para mim fala, gerenciamento por categoria é só para pessoas, para empresa grande, é caro, é complexo. A maioria dos meus clientes são clientes de 1 loja, 3 lojas, 5 lojas. Não tem restrições, mas existem muitos mitos. Por quê? Dá trabalho? Dá trabalho. Você vai introduzir processos ao varejo, você vai ter que criar práticas, políticas, que o varejo não está muito habituado, né? Eu vim de família de varejista e vivo no varejo, é tudo para ontem, meio atropelado, muito intuitivo. Isso não cabe mais, né? A gente precisa realmente trazer o shopper para a nossa decisão e aplicar isso na prática. Então, eu diria assim, o varejo ele é muito rápido nas respostas necessárias ao cliente, quando ele quer, e haja vista nas questões conjunturais, né? Caiu o emprego, caiu o renda, o varejo vai lá e com ações de PECs, promoções, embalagens econômicas, ele reage para dar acesso à população em parceria com os fornecedores. Da mesma forma que ele foi muito ágil na questão do e-commerce, ele foi muito ágil nos protocolos sanitários que foi exigido. Então, sim, ele pode ser ágil e estar preparado para tudo que está por vir, inclusive para um segundo semestre mais restritivo, com menor renda, com mais desemprego, e que vai fazer com que os consumidores busquem marcas alternativas, marca própria, embalagens mais econômicas, monoporções. Ele só precisa criar essa cultura de informações aplicadas no negócio dele, né? Tá. Você falou aí duas coisas, né, importantes aí. Você falou do varejista entender o seu cliente aí, conhecer o seu cliente e gerenciamento por categoria, né? Então eu eu quero falar primeiro então do cliente. Sim. Quais as dicas que você tem aí para o varejista entender, conhecer melhor esse cliente no dia a dia da loja? Excelente. Hoje a gente vai desde metodologias mais tradicionais, né, de pesquisas mais formatadas, com institutos, enfim, até metodologias muito mais tecnológicas e até o próprio CRM, que hoje meio que popularizou, né? Muitos varejistas, mesmo varejos pequenos e médios, através de programas de fidelidade, passaram a ter acesso a informações mais consistentes de clientes. Mas, por exemplo, se ele não tem nada disso, por onde começar, ele pode até mesmo começar pela própria análise interna dos seus cupons. Cada cupom que ele emite ali na loja retrata a cesta de compra dos seus clientes. Então, mesmo que ele não tenha o perfil ainda, ele não tem avaliações, a satisfação, mas só com a informação do cupom ele consegue entender o que o cliente está comprando, o que não, o que ele compra junto com o que, para propor combos, para propor soluções em termos de layout, né? Então ele consegue ter uma riqueza de dados e de informações com o próprio dado interno. E outra coisa que ele pode fazer, sobretudo pequeno, que não tem nada muito estruturado,
Por exemplo, todo varejo gosta de fazer uma ação promocional, pelo menos no Natal, né? Ah, compra aqui, preenche um cupom, eu vou sortear esse cupom, você vai ganhar uma bicicleta, uma cesta básica, um carro. Ele aproveitar esses cupons, mesmo que de uma maneira ainda manual, e buscar ali informações do cliente, por exemplo, um e-mail, um celular, para que depois ele possa usar esse e-mailing para ele construir em plataformas gratuitas até, como SurveyMonkey, Google Docs, mini pesquisas, pesquisas de satisfação, de avaliação, como você avalia o nosso sortimento, o cliente lá dá notas. Então, ele tem à sua disposição hoje inúmeras ferramentas que poderia ajudá-lo a conhecer um pouquinho mais dos seus clientes, porque isso é crucial nos dias atuais. Vou te dar um exemplo, Rô. Pensa você, todo varejista adora fazer ações de degustação e elas são muito positivas. Mas, se aquele determinado varejista tem uma shopper que não quer perder tempo, que quer entrar e sair rapidamente, que quer praticidade, agilidade, a ação de degustação, você ter uma promotora lá que vai parar esse cliente, vira uma barreira para o processo de compra. Por isso que é importante esse varejista conhecer o shopper, porque às vezes ele desenvolve uma ação, que essa ação pode ser uma barreira para a conversão, para a retenção desse cliente. Então, quer dizer, ele vai ter que criar toda essa estratégia em cima do conhecimento que ele vai adquirir do cliente da loja dele do dia a dia. Exatamente. Então, o primeiro passo é esse, eu acho. Então, né, falando aqui, obviamente, de um supermercado pequeno, um supermercado de bairro, uma loja que não tem toda aquela estrutura e tecnologia por trás, eu acho que esse é o primeiro passo, então, né? Eu diria assim, ter uma clareza na sua estratégia. Então, quem eu sou enquanto varejista, eu quero ser um ofertador de preço, eu quero ser um mercado de conveniência, ser bem rigoroso com a sua estratégia para você não se perder no meio do caminho, né? Quantos clientes me chamam para resolver problema? Porque ele tinha uma proposta e um propósito de ser, por exemplo, uma loja de conveniência, chega um determinado concorrente lá, ele começa a querer seguir o concorrente e se perde na estratégia. Então, eu diria que o primeiro passo mesmo, o passo zero, vamos dizer assim, é ele ter clareza na sua proposta de valor. Ou seja, quem eu sou enquanto varejo. E segundo, aí sim conhecer a fundo os seus clientes para poder conectar a sua estratégia com o que ele vai entregar para esses clientes, em termos de layout, de produto, de promoção e por aí vai. Bom, aí já está diretamente ligado à minha próxima pergunta, que é o gerenciamento por categoria. Você é especialista nesse assunto, tá? Como é que você vê... Vamos primeiro falar do processo atualmente, depois a gente vai para como é que vai ter que ser e o que mudou. Mas atualmente, como é que você está vendo esse processo de gerenciamento por categoria nos mercados aí que você visita? Excelente. O GC, ele é um pouco mal interpretado muitas vezes, né? Existem muitos mitos, até do próprio varejo, entender o gerenciamento por categoria como um projeto. A própria indústria, muitas vezes também, vou fazer um GC com você, uma coisa pontual. E muitas vezes entender o GC como execução de planograma, que é o desenho gráfico de como o produto tem que estar exposto na loja. E não. O gerenciamento por categoria, para que ele possa ter sucesso e perenidade e agregar valor de fato ao seu negócio, ele precisa ser incorporado nas suas rotinas, da sua equipe, em todas as áreas, como um processo que vai interferir nas suas decisões de mix, de promoção, de exposição, né? Então, ele tem que estar inserido no contexto, no DNA daquele varejista, né? Então, sair de ser projeto para inserido no processo, porque daí você vai criar os pilares essenciais do GC, qualificação do cadastro, segmentação correta das categorias, estratégias e papéis de categorias muito claro, como que eu aplico isso em todos os meus P's, envolvendo a minha equipe, engajando todas as áreas. E aí você vai ter realmente o gerenciamento por categoria tal como ele deveria ser. Então, o que a gente tem no Brasil é muito altos e baixos do GC. Por quê? Porque justamente ainda a gente tem que quebrar uma barreira do conhecimento, do que é de fato o GC, como ele deve ser aplicado, né?
do processo que está por trás do GC, de construir esses pilares essenciais para que o GC se sustente, da manutenção, porque fazer GC é fácil. Onde estão os principais gargalos do GC? Nos pilares essenciais, que é construir os indicadores, a base de qualidade, o conhecimento do shopper, as premissas iniciais mais estratégicas, né? E a manutenção. Porque se eu não engajo a equipe, se eu não crio um processo de manutenção, enfim, tudo que eu fiz vai se perder. Então, eu preciso pensar essa visão 360. Tá, e agora, o GC hoje, o que mudou com essa pandemia? O que as lojas tiveram aí que se virar para fazer? Foi, para a gente aqui foi muito positivo, no sentido de quebrar um paradigma do GC, né? Até então o GC era visto como alguma coisa muito tática. Eu quero mudar um mix, vou lá e pá. Com a pandemia, confinamento, esse repensar estratégico, o GC conseguiu ganhar esse pilar estratégico que ele merece e que sempre teve, né? Então ele passou a ser olhado em 3 olhares, né? O olhar do curto prazo, em que o varejista teve que rapidamente mudar seu mix, por exemplo, o pãozinho que eu falei, né? Deixo de investir muito no pão francês e começo a repensar o meu mix de pães industrializados, dos pães congelados, inclusive procurando novos fornecedores para que pudesse dar vazão e atendimento às necessidades do shopper, repensando as políticas de precificação, de espaço ocupado, de onde esse produto vai estar exposto, do espaço que ele vai ocupar e por aí vai. Então, curto prazo. Mas quem começou a trabalhar bem o GC mesmo, precisou também ter uma ideia de médio prazo. Bom, no curto prazo eu estou aparando as arestas aqui, né? Que o fogo está me queimando. Para médio prazo, eu já tenho que repensar os papéis das categorias, que categoria ganhou relevância, que passa a ter que ser vista de forma diferente pelo meu comprador, pelo executor, pelo gestor de loja, que categoria perde relevância e ela vai ter que perder espaço, reduzir número de marcas, número de frentes. E teve um outro pilar, que é o do longo prazo. Pensando no longo, não é coisa de 10 anos, não. O longo é coisa do ano que vem. Né? Pois é. O longo prazo, já desenhando novas estratégias de GC omnicanal, né? Como que eu vou definir que categoria eu vou trabalhar nos diferentes canais, qual que é a minha estratégia para os diferentes canais, como eu vou me posicionar nos diferentes canais, lembrando que eu sou uma marca e essa marca tem que ter consistência e coerência onde é que ela esteja, né? Então, eu não posso ser uma coisa no e-commerce, outra coisa no aplicativo, outra coisa na loja física. Eu tenho que ter uma conexão, uma sinergia, né? Uma consistência, uma coerência com uma proposta única de valor, embora eu possa ter entregas diferentes pensando nas diferentes categorias que eu atuo, né? Então, isso foi muito importante, quebrar esse paradigma do GC, entendendo um pouco mais o GC, também nesse pilar estratégico, do olhar do futuro, de se preparar para as novidades que vêm por aí, de pensar em novas categorias. Eu tenho cliente, por exemplo, que criou lá a categoria, entre aspas, Covid, né? O kit Covid. É uma nova categoria que está crescendo 300%. Né? Se vai perdurar ou não, então é importante ficar atento, né? Investindo no mundo saudável, investindo em novos segmentos, trazendo esse pilar do mais comidas prontas, preparadas também, porque a praticidade ganhou relevância, né? Pensando agora num segundo semestre, se vai ser mais restritivo, a questão das marcas próprias, a questão das marcas mais acessíveis, porque o consumidor vai ter que rever o seu orçamento, porque o bolso dele vai estar mais apertado, né? Então, bom, se o cara não fazia aí gerenciamento por categoria, chegou a hora de fazer, querendo ou não, né? Principalmente pensando nos próximos meses aí. Quando você me perguntou lá se o varejo está preparado, eu nem quis entrar nesse assunto, mas eu digo assim, tudo na vida ou vai pelo amor ou pela dor. Ótimo que fosse pelo amor, né? Nós escolhemos investir nisso, desenvolver isso. E a gente viu um momento agora de que, assim como ele teve que ir para o e-commerce pela dor,
ele também está indo para o gerenciamento por categoria pela dor. E legal que ele está gostando e isso tende a crescer, se fomentar. Então, nunca se falou tanto em gerenciamento por categoria como nos dias atuais, né? Todo mundo repensando categoria, revisando papéis, repensando cadastro, né? Segmentando melhor as categorias, revisando o mix, revisando o layout. Óbvio, sem causar muitos danos ao shopper, né? Porque senão também ele já está com inúmeras restrições. E aí corre-se o risco dele falar, poxa, tô perdido aqui, né? Onde eu entrei? Então tem que tomar esse cuidado. Vamos pegar aqui algumas perguntas que está vendo a gente aqui, ó, a Isabel Sevieira. Tem algum parâmetro sobre o número de itens em relação a número de clientes por dia ou a localização? Olha, depende muito. A localização é algo que impacta totalmente no fluxo do cliente, no número de itens comprado. Por ocasião, vamos supor que você esteja numa região de passagem. Você tem uma realidade. Se você está mais num bairro, numa área mais residencial. Então, falar um número médio é muito genérico, né? Realmente a gente precisa olhar a regionalidade, a particularidade de cada loja, a proposta da loja. Então, quando você olha uma loja mais de abastecimento, ela tem uma realidade diferente do que uma loja mais de conveniência, de rotina, de necessidades específicas. Muda completamente os números comercializados de itens, número de fluxo de cliente, número de ticket médio, próprio valor do ticket, né? Isso é super importante, sim. Legal. Ô, Isabel, você mandou essa pergunta aí, depois manda pra gente se você é de varejo, se é de indústria. Quem fizer as perguntas aí, se quiser falar de onde quer, fica mais legal aí pra gente. Ó, o Fábio Camparini também não falou, mas ele faz uma pergunta. Como agregar cultura e tecnologia à estratégia do varejo? Sensacional. Aliás, oi Fábio, um prazer falar-lhe, querido também. Esse é um tema dos mais relevantes e que é onde a gente vem investindo bastante esforço, né? Porque existe no varejo toda essa questão cultural, lá da década de 60, quando o varejo surgiu, e que perdura até hoje, né? Então, a gente tem quebras de paradigmas enormes, mudanças culturais, e aí passa por um processo engajativo, de sensibilização, de formação, super importante, até o papel da APAS, por exemplo, no que diz respeito à Escola Paulista de Supermercados. Por quê? Porque ali ele forma, ele traz inovação, ele muda a cultura, ou da supervarejo, levando conhecimento, informação. E a tecnologia enquanto ferramenta, é até interessante, porque o varejo adora, né? Ferramenta. Adora ferramenta. Onde está o desafio? Como eu aplico isso no meu negócio de maneira sustentável? E aí vem um pilar super importante, que é além de cultura e tecnologia, são as pessoas. Então, a gente tem um desafio no varejo grande de formar pessoas para ter um crivo mais analítico, para ter uma ciência mais estruturada para tomada de decisão, para usar mais informações na tomada de decisão. E a tecnologia, ela é de extrema relevância, por quê? Não como fim, mas como meio para você acelerar processos, para você otimizar, agregar produtividade, para você criar possibilidades de agilidade, praticidade, né? Então, é super relevante você trabalhar o tripé, eu brinco, né? Processos, pessoas e tecnologia, né? Eu brinco, até falo plataformas para ficar tudo os pesos, né? Mas é muito legal. Mas a gente tem um grande desafio. Acho que o maior desafio de todos é a mudança cultural, né? Mudar mindset, até nosso, né? Quando que você imaginava que a gente ia ter lives, webinars, fazer reuniões remotas com varejista, vender produto para varejista através do celular? Né? Em 30 anos de varejo, eu mesma não acreditava nisso. E estamos aqui, né? Então, mudar as nossas crenças limitantes é um grande desafio, né? Pensa Legal. No varejo como um todo, né? Tá, vamos ver aqui. Aqui, a Isabel falou que ela é lá de Ubá, Minas Gerais. Tem loja há 43 anos. Que demais! Legal. Temos de Goiânia aqui, ó. Só FG Ferreira, restaurante japonês aí. Olha que legal. Aqui, ó. O Everlan pergunta sobre o ticket médio. Eu tinha visto a pergunta dele aqui, ó. Como aumentar o ticket médio com gerenciamento por categoria?
Olha, os benefícios do gerenciamento por categoria são inúmeros, vão além de ticket médio, né? Com o gerenciamento por categoria, você melhora vendas, você reduz estoques, você melhora, reduz o nível de ruptura. Consequentemente, você melhora a experiência de compra dos seus clientes, porque você torna a loja mais prática, mais resolutiva, mais fluida. Você traz mais eficiência para o seu negócio e você, mais do que converter cliente, né? Você faz com que ele compre mais e melhor. Pense assim, hoje se eu não tenho GC na loja, tradicionalmente eu tenho lá o setor de limpeza, com os limpadores tudo misturado. O shopper vai lá, ele quer um limpador, ele pega um limpador e vai embora. Quando eu crio soluções, cuidado com a cozinha, cuidado com o banheiro, ele começa a entender que existem limpadores para diferentes afinidades e uso. Então, ele tem lá um desengordurante que é específico para a cozinha, aí ele tem um tira-limo que é específico para o banheiro. Então, você amplia o leque de possibilidades para esse cliente. Além disso, você agrega valores de outras categorias, aumentando o ticket médio. Eu vou dar o exemplo de cuidado com a cozinha. Enquanto os varejistas, você tem, por exemplo, o pano multiuso, lá no bazar, perdido, escondidinho. Nenhum cliente está com esse produto na lista de compra. Então, quando ele chega na loja para comprar o tradicional detergente líquido para louça, a esponja, se o pano multiuso faz parte da solução, por exemplo, você já aí aumentou o ticket médio, né? Sim. Eu vou juntar as duas últimas perguntas aqui em uma, que é da S. Ferraz e do John Tavares. O GC está acessível para pequenas redes? E se o GC tem que partir do supermercadista ou da indústria? Olha, a indústria, quando o GC chegou no Brasil, ele chegou através da indústria que muito inteligentemente viu no GC uma forma de desenvolver categorias. Então, a indústria liderava todo esse movimento, esse processo, etc. E o GC pressupõe uma relação colaborativa, né? Indústria e varejo, onde o varejista agrega todo o conhecimento da loja, seu papel de categoria, suas estratégias, o conhecimento do shopper, e a indústria, o conhecimento da categoria que ele atua, de como o shopper compra melhor a categoria, etc e tal. Mas, de toda a minha experiência, anos, e o que é o GC no mundo, deveria ser encabeçado pelo varejista, porque a estratégia é do varejista, o papel da categoria é do varejista, e ele tem que levar isso para a indústria dizendo, olha, eu quero fazer uma parceria com você em termos de GC, mas está aqui minha estratégia, está aqui o papel da categoria, está aqui o meu shopper, como nós conjuntamente poderemos desenvolver algo conjunto. E aí aqui no Brasil a gente tem uma certa restrição. Por quê? Para a indústria fazer GC, ela normalmente acaba concentrando os esforços nos key accounts. E aí fica parecendo que o pequeno e o médio varejo não pode fazer GC. Lê do engano. Se o varejista assume essa responsabilidade, como eu disse, 80% dos meus clientes são pequenos e médios varejos. Eu tenho cliente de uma loja no interior de São Paulo, muitos clientes. Né? Porque ele entendeu que o GC é algo relevante para o negócio dele, independente se ele consegue ou não a parceria com a indústria, porque ele nem é atendido pela indústria, ele é atendido por distribuidores, né? Então, ele não consegue ter essa parceria, um ou outro distribuidor que já está mais evoluído, aplica o planograma, mas fazer toda essa inteligência de GC, não, né? Então, lá fora, por exemplo, todas as maiores redes de varejo, o GC é uma área e ele é movimentado de dentro para fora, né? Eu parto do varejo para as parcerias com a indústria. Legal. Eu vou... dá tempo aqui, vamos ver, vai dar tempo de fazer mais uma aqui? A gente, aqui, ó, da Leortega, aqui. Quantos dias de estoque você acha ideal? Lojas de 2.000 metros aproximadamente. Alessandra, Supermercado serve todos de Pirajuí, São Paulo. Varia muito, né? Por exemplo, você pega a categoria, o setor de bazar, você vai estar falando ali de um prazo, 60 dias, 45 dias. Eu já vi varejo ali com muito mais dias do que isso, né? Quando você vai para uma categoria mais mercearia mesmo,
aí você está falando 28, 32, 35 dias, né? Mas o ideal mesmo é ir na casa dos 20 e poucos dias. Se você vai para perecível, aí isso cai drasticamente. Sim. Então, quase que, às vezes diário, dependendo da categoria, às vezes semanal. Então, precisa sempre... Tudo que é média é um pouquinho ruim, porque ele distorce um pouco o dado. É sempre importante olhar por segmento, por categoria e por aí vai. Bom, gente, legal. Agora a última pergunta aqui para você, para a gente aí se despedir, a gente tem ainda alguns minutos. Como que você vê o futuro do relacionamento entre as lojas e supermercados e seus clientes? Olha, cada vez mais vai ter que ser uma relação como foi no passado, né? Intimista, de marketing one-to-one, né? E aí que é o desafio, porque para que ele possa fazer um marketing one-to-one dentro dessa era omnicanal, ele vai precisar de tecnologia, porque ele vai ter que, a gente brinca, fala, personalizar massificando. Né? Então, ele vai ter que segmentar os clientes para criar grupos de clientes homogêneos para poder direcionar ações para aqueles grupos específicos, mas grupos, né? Então, eu vejo muito essa questão da relação de realmente promover uma experiência, de um marketing mais direcionado, com promoções inteligentes, com lojas mais práticas e resolutivas, num ambiente de omnicanal, sem dúvida nenhuma, para atender o cliente nas diferentes necessidades, né? Sem medo de canibalização, mas com estratégias claras de canais, estratégias claras de tabloide, né? Estratégias claras de marketing, de comunicação, sair de olhar o cliente com oferta somente e promoção e maximizar o uso das ferramentas de CRM para criar relacionamento com os clientes, né? A gente vai para o marketing de relacionamento, que nem é de hoje, né? Faz tempo que tem, mas isso vai se acelerar cada vez mais. Muito bom, Fátima, muito obrigado. Lembrando a todo mundo que esse vídeo está gravado, vai ficar no IGTV, tá? Ele vai ficar também no YouTube, lá no YouTube da Super Varejo. Vai estar também com o link no nosso portal. Eu achei bom demais, foi um papo muito legal. Eu acho que foi bem, né, bem rico aí para quem estava vendo. Queria te agradecer de novo a presença e conte com o Super Varejo aí sempre que precisar para divulgar novos estudos, para divulgar novas análises. Tá? Eu que agradeço, para mim uma honra, realmente eu tenho a APAS, a Super Varejo no meu coração. Para ser sincero, meus primeiros artigos de 30 anos atrás, eu aprendi a fazer na época com o editor da Super Varejo, porque ele falava, Fátima, você escreve mal para burro, que era o Ferreira na época. Ele falou, vou te ensinar a você fazer excelentes, porque eu, como fui economista, tinha as análises de economista toda no gerúndio, né? E aí ele me deu uma aula de como escrever melhor, e eu devo a ele aí toda a minha performance nessa parte que hoje eu gosto muito. E a vocês aí sempre uma parceria sem fim. Muito obrigada mesmo, uma honra estar aqui com você. Valeu, é isso, Fátima, obrigado. Lembrando que na quinta-feira a Shirley do supermercado Castanha vai estar com a gente, contando a história do Castanha, contando como é que se mantém o amor aí pelo supermercado. Vai ser um papo muito legal também. Espero todo mundo. E Fátima, você está mais convidada para assistir a gente aí quinta-feira. Conte comigo. Um beijo grande, obrigada, viu? Obrigada a todos aí pela participação também. É isso aí, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, gente. Até quinta-feira.